Shalom, shalom, geração do Avivamento. Um dia abençoado, recalcado, sacudido e transbordante da glória de Deus. Aleluia! Sejam todos bem-vindos, amém? Mais uma live de devocional, glória a Deus. Shalom, shalom, pastora Nani, pastora Fran, pastora Adriana, todos os pastores do time aí da Global, sejam todos bem-vindos, amém? Glória a Jesus. Estou muito feliz de estar aqui com todos vocês. Shalom, shalom, um dia abençoado em nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o espírito de Leviatã e esse espírito tem pegado muitas pessoas, tem influenciado muitas pessoas. Eu acredito que em qualquer sistema local onde tem pessoas, né, onde se lida em um agrupamento de pessoas, sempre tem 1, 2, 3 ali que são, né, manipulados pelo espírito de Leviatã. É algo que precisa ser destronado. E uma pessoa só vive o propósito de Deus genuíno quando ela destrona esse espírito de orgulho, tá? Isso aí é algo muito, muito, muito sério, amém? Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus. Conferência online, eu não sei, tem que ver com o apóstolo. O que ele fez, o que ele organizou. Eu acredito que vai ter sim. Então tem que ver com o apóstolo. Eu, gente, estou por dentro do manto, do que vocês vão receber lá. Glória a Jesus. Que hoje cada um fica com uma parte, né, da organização. Eu estou preocupada só em gerar o alimento, o fogo, a presença para levar para vocês. O resto do pessoal, eles vão organizar o que vai ser, o que vai acontecer. Amém? Cada área, cada bastidor, eu só estou preparando a melhor pregação de todos os tempos. Não porque seja melhor em oratória, mas vai ser melhor em carregamento de unção, de revelação, de profundidade, porque nós estamos num novo nível espiritual, amém? E o que eu vou entregar para vocês é poderoso, tem muita coisa maravilhosa acontecendo, tem muita coisa linda acontecendo nos bastidores, esperando os novos ungidos de Deus, os guerreiros do Senhor, o remanescente do avivamento, amém? O Senhor te espera na Conferência Global Fire, né? Não só para ser mais um evento, mas para ser um local, tá? Para você ser marcado pelo fogo dele de uma forma diferente, certo? Eu quero que você não vá para a conferência como mais um evento, mas um lugar para você viver 3 dias e meio de uma forma diferente. Eu quero que você seja intencional quando você pisar naquele local, porque o Espírito Santo vai ser intencional com você. Amém? E nós estamos carregados de óleo, de fogo, de unção para derramar sobre vocês. Amém? Glória a Jesus. Esses dias eu estava dirigindo e voltando para casa eu coloquei um dos meus mantos de adoração. Gente, a glória de Deus desceu no carro. Eu falei, pronto, agora não vou conseguir mais dirigir. Até falei pro apóstolo, falei, quase desgovernei hoje no carro, porque... Então, assim, eu tô de um jeito assim que se eu me entregar um pouquinho, vai, o negócio já tá fluindo. Tem muito azeite, tem muito óleo, se preparem, tá? Nós estamos gerando, certo? Eu estou carregada do óleo da unção para derramar em vocês. Não só em poder e glória, mas trazer para você um novo nível de intimidade, um novo nível de ousadia. Então se prepare, amém? Nós vamos ter muita experiência sobrenatural nessa conferência como nunca antes e um nível de cura que vai sobrepassar o entendimento humano, amém? Essa é uma das coisas que o Senhor falava para mim, que nesse evento vai ter muita cura. Cura física, curas, amém? Glória e muita libertação, aleluia, glória a Deus. Vocês aceitam um cafezinho? Da onde vocês estão falando? Conta pra mim de onde vocês são. Gente, vocês estão felizes que saíram do jejum, né? Mas tem uma meia dúzia ainda. Tem uma meia dúzia ainda de jejum. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Fecha os olhos de vocês. Aleluia. Vamos estar orando. Vai colocando aí de onde você é enquanto eu oro aqui, certo?
Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, Pai, eu venho aqui, Senhor Deus, interceder, Pai, por essa live de devocional. Quero te pedir, Senhor Deus, que o Senhor, Pai, possa nos sacudir aqui hoje, nesse devocional. Fala conosco, Pai, de forma sobrenatural. Nos leva, Pai, para um nível de mais profundidade, de entendimento, de sabedoria. Pai, que toda honra, glória, poder, Senhor Deus, seja elevado a Ti, Senhor Deus. Eu chamo a presença doce do Espírito Santo, para que o Senhor esteja na direção, Senhor Deus, desse ensinamento. Eu te amo, Jesus, nós te amamos. Que toda honra, glória, poder, Senhor Deus, Pai, seja manifesto aqui nessa live. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vocês colocaram aqui Paraíba, Bahia, Ilhota, Barra do Piraí. Deixa eu ver. Aleluia. Rio de Janeiro, Joinville, Bahia, Jacobina, Santa Catarina, Campina Grande do Sul, Ilhas Camargos, Capivari, interior de São Paulo, São Tomé Príncipe, África, Taboão da Serra, Estados Unidos. Uau, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus, amém? São José do Rio Preto, Rio de Janeiro, aleluia. Que Deus abençoe cada um de vocês, aleluia. Glória a Jesus. BH, Unai, Teresina, Piauí, Caatinga, Minas Gerais, Joinville, aleluia. Eu amo todos vocês, gente. É uma honra servir o reino de Deus. Gente, aqui tá quantos graus? Ai, gente, meus cachorrinhos nem levantam a cabeça. Eu botei eles na cobertinha. Meus cachorrinhos nem levantam a cabeça. Tá 11 graus aqui, tá? Tá muito frio. Eu acordei muito frio. Muito frio. Quantos graus tá aí agora na sua cidade? Conta pra mim. Aqui tá 11. Tá frio? Também, amor, sabe que a porta tava aberta, tava só na telinha aqui. Você que abriu? Não lembro. Por isso que eu tava com frio aqui. A porta tava aberta, tava só na telinha aqui. Aí não tinha visto. Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos, amém? 2 graus. Lá no sul. Gente, lá no sul tá muito frio, né? Muito, muito frio. Em alguns lugares, né, está bastante calor. 38? Misericórdia, é isso. Meu Deus, aonde é esse lugar que tá 38 graus, gente? Meu Deus. O Tacílio Costa, 2 graus, 18 graus. Uau, gente. Bruxelas, Bélgica, 12 graus. Londrina. Eu amo a cidade de Londrina. Glória a Jesus. 20 graus, Rio de Janeiro. Uau. Amém, gente. Gente, bora lá. 1 Pedro, capítulo de número 5. Abre aí comigo. 1 Pedro, capítulo de número 5. Nós vamos passar rapidinho. Eu vou falar hoje sobre o espírito de Leviatã, certo? Então, vamos lá. 1 Pedro, nós vamos ler do 1 ao 4, tá? Nós já oramos, se você entrou atrasado. Então, vamos lá. Vamos ler do 1 ao 4. 1 Pedro, capítulo de número 5, tá? Nós vamos ler do 1 ao 4, certo? Vou fixar aqui o do apóstolo. Isso. Pronto. 1 Pedro, capítulo 5. E agora uma palavra dos presbíteros em seu meio. Eu, que também sou presbítero, testemunhei os sofrimentos de Cristo e também participei de sua glória quando ela for revelada. Assim peço-lhes que cuidem do rebanho que Deus lhes confiou com disposição e não de má vontade, não pelo que lucrarão com isso, mas pelo desejo de servir a Deus. Não abusem de sua autoridade com aqueles que foram colocados sobre os seus cuidados, mas guiem-nos com o seu bom exemplo. Agora no 4. E quando vier o grande pastor, vocês receberão uma coroa de glória sem fim. Amém? Então vamos lá. O verdadeiro líder, ele não governa só com palavras. Ele tem que governar com exemplo, tá? Não por imposição ou por vaidade. Eu já cansei de falar aqui pra vocês, gente, vocês só oram na madrugada comigo porque vocês me veem orando na madrugada. Mas se eu tivesse colocado só outras pessoas para fazer isso, isso não teria o impacto que tem. Talvez uma meia dúzia estaria ali. Mas como eu me levantei para orar na madrugada junto com o apóstolo, que somos hoje os fundadores, né?
e os pastores, líderes desse ministério, vocês seguem o nosso exemplo, porque vocês nos têm como referência, tá? Uma coisa é eu falar para vocês fazer, a outra coisa é vocês me verem fazendo. Então, por exemplo, quando eu chamo vocês para um jejum, automaticamente eu também estou entrando num jejum. Então, se eu falasse, não fizesse, isso teria um impacto. Mas como vocês sabem que eu faço, o Espírito Santo testifica isso traz força para vocês estarem fazendo. Então, o verdadeiro líder, ele lidera com exemplo, não por imposição ou por vaidade, tá? Então, tem muita gente querendo título de pastor, título de líder, reconhecimento, validação, mas não querem pagar o preço dos processos, não quer pagar o preço do óleo, certo? Da capa, do manto, tá? Para realmente viver o propósito. Hoje em dia nós temos muitos pastores que são controladores, tá? E são representações da carne, mas não são representações do fruto do Espírito. Então, um pastor que fica controlando os seus membros, um pastor ditador, isso não vem do fruto do Espírito. Porque um pastor, ele cuida da alma, ele não cuida da vida particular de uma pessoa, ele cuida da alma, ele tem que trazer essa pessoa e centralizar ela em Cristo e tirar ela das garras do pecado. Esse é o nosso papel principal como pastores. Eu preciso te ensinar o que é pecado, te ajudar a sair, desvincular desse local e te ensinar a se alimentar sozinho, que é buscar Deus, orar, jejuar, tá? Mas tem hoje muitos líderes que não estão servindo por amor a Cristo, mas por ganância, por status, por poder, tá? E não tem parte nenhuma com o pastor supremo, que é Jesus Cristo, certo? Não tem reverência nenhuma, não tem temor nenhum. Então, olha só no final do texto aqui. E quando vier o grande pastor, quem que é o grande pastor? Jesus. Mas nós, que o Senhor chamou para estar à frente de um grupo de 5, de 10, de 20, somos os pastores pequenininhos, a qual o Senhor levantou na terra. Então, quem lidera, tá, para dominar vai ser removido. Mas quem lidera para servir o reino, para servir Jesus, vai ser honrado pelo próprio Cristo, pode ter certeza disso, tá? Então eu quero que você entenda uma coisa. O pastor, ele cuida da alma, ele não cuida da sua vida particular, tá? Ele não pode ser manipulador. Ele tem que ser alguém que te leva para mais perto de Cristo, certo? Então vamos lá. No 4 agora, certo? Deixa eu ver. E quando vier o grande pastor, vocês receberão uma coroa de glória sem fim. Ou seja, nós precisamos entender que o grande pastor é Jesus Cristo, tá? O grande pastor, aquele que... Quem que é o cabeça da igreja? É Jesus. Então, Jesus é o nosso sumo sacerdote, tá? Então, muitas pessoas hoje estão abandonando a igreja, abandonando a fé, por se decepcionarem com pastores, por se decepcionarem com pessoas. E todos nós estamos sujeitos a isso, ok? Mas nós precisamos entender que o nosso alvo não é a pastora Maria, o pastor João. Eu falo Maria e João porque é o nome mais comum. O pastor Bastião, o pastor isso. Não, o nosso foco é Cristo. Aquele instrumento de Deus é um facilitador, né? Que talvez vai trazer o ensinamento que você não tem, vai te ajudar a jejuar de uma forma que talvez você ainda não sabe, certo? Então, quem permanece na missão por causa de Cristo sobrevive até a eternidade. Mas nós não podemos estar buscando Jesus por causa da denominação tal, por causa desse ministério, sim. Então, nós precisamos estar em Cristo por causa da obra dele na cruz por cada um de nós, ok? Vamos agora do 5 ao 6. Da mesma forma, vocês que são mais jovens, aceitem a autoridade dos presbíteros. E todos vocês vistam-se de humildade no relacionamento uns com os outros, pois Deus opõe aos orgulhosos. Olha só como caiu como luva essa palavra. Deus se opõe aos orgulhosos. Nós vamos falar de Leviatã hoje. Mas concede graça aos humildes. No 6 agora, portanto, humilhe-se
sobre o grande poder de Deus no tempo certo e ele os exaltará. Entreguem-lhe todas as suas ansiedades, pois ele cuida de vocês. Uau, certo? Então, arrogância espiritual, soberba, orgulho, isso é idolatria de si mesmo, certo? Então, muito cuidado. Gente, uma pessoa que ela é orgulhosa, ela é soberba, ela não consegue viver um quebrantamento profundo e genuíno. Ela não consegue viver o propósito, porque tem coisas no seu propósito que você vai ter que entrar num lugar de muita humildade, tá? Então, uma geração insubmissa a qualquer tipo de autoridade, tá? Ó, geração insubmissa que quer, uma geração insubmissa que rejeita todo tipo de autoridade e acha que tem razão e acha que pode fazer as coisas do jeito que ela quer, certo? No final vai ter uma prestação de contas muito grande. Então muitos estão estagnados espiritualmente porque resiste o conselho do líder. Muitos estão estagnados espiritualmente porque não querem reconhecer que estão errados e precisam mudar de comportamento. E eu vou falar uma coisa pra você, a vida inteira Jesus sempre vai puxar a sua orelha, sempre vai te confrontar, sempre vai trazer você para um lugar para você aprender a ser mais humilde, e nós precisamos estar com os ouvidos humildes para entender isso, tá? Eu quero que você entenda uma coisa, tenha um espírito ensinável. Senhor, existe alguma brecha na minha vida? Existe alguma coisa, Senhor, que eu preciso mudar? Talvez eu não estou vendo. Porque talvez eu cheguei num lugar de autoridade, de unção, de poder, que eu não consiga ver. Mas se tiver, Senhor Deus, me ajuda a ser vulnerável para conseguir enxergar o que eu preciso mudar, o que eu preciso talvez reconhecer, certo? Essa oração é fantástica. Vamos agora no 7. Entreguem-lhe todas as suas ansiedades, pois ele cuida de vocês. Agora no 8. Estejam atentos, tomem cuidado com seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão, rugindo à sua volta e à procura de alguém para devorar. No 9, permaneçam firmes contra ele, sejam fortes na fé. Ok? Primeiro confronto aqui. Muitos oram, mas seguem carregando o fardo. E eu quero que você entenda. Quando nós estamos em Cristo, nós vamos continuar tendo problema, tendo aflição, mas a diferença é que em Cristo, quando você tiver um fardo, você vai tirar o fardo e jogar para Cristo e falar, Senhor, eu não vou andar preocupado, eu não vou andar ansioso por causa disso, porque isso daqui eu entrego para você. Isso é o que a gente acabou de ler no verso 7, certo? Então, quem não confia retém o quê? Em si? Ansiedade, medo, angústia. Tá? Então nós precisamos andar sem ansiedade, sem aflição. E como que acontece isso? Quando a gente fala, Senhor, tá um caos, eu tô numa circunstância difícil, mas eu lanço sobre ti todo esse fardo, porque no meu coração o que reina é a paz. Tá? Então essa é a diferença de quem anda com Cristo. Enquanto a pessoa que está lá no mundo, ela está sobrecarregada, ela está fadigada, ela está chorando, ela está em depressão, e você está passando pelo maior problema do mundo, mas você está tranquilo, né? Igual a Aninha colocou, tá leve, tá suave, porque você entregou o fardo pesado para Cristo, tá? Então, o próximo confronto. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque o diabo, olha só, vai agora no 8. Tomem cuidado com o seu grande inimigo. O que é o seu grande inimigo? Não é seu irmão, não é seu pastor, não é seu líder, não é seu pai, não é sua mãe. O seu grande inimigo é o diabo, que pode estar usando qualquer uma dessas pessoas que eu acabei de falar. Permaneçam firmes. Vamos lá de novo. No 8. É o diabo que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de quem possa devorar. Então, não durma na vigília. Tá? Não entrega a sua casa para o inimigo, não entrega a sua vida para o inimigo, não seja passivo espiritualmente. Vocês viram que hoje eu lutei contra ataque espiritual? Então nós sempre temos que estar fazendo esse tipo de oração. Eu cancelo todo o dardo inflamado. Começou a ter pensamento esquisito, começou a chegar perto de um, por exemplo, nós estamos perto da conferência. Agora eu vou intensificar ainda mais no campo de batalha, contra dardo, contra-ataque, principalmente quem está na linha de frente. Então nós precisamos blindar a nossa casa, a nossa mente. Nós não podemos ser o quê? Passivos espirituais, certo? Nós precisamos entender que toda pessoa
pode ser uma brecha para Satanás usar contra nós. Quando Satanás não consegue nos atingir, talvez ele tente atingir uma pessoa que tem um impacto de influência muito grande sobre nós, tá? Vamos lá aqui agora. Líder que não vigia, pessoa que não vigia e está sempre abrindo brecha, está sempre abrindo uma porta para Satanás. Então, gente, nós precisamos entender, o diabo está ao derredor, porque ao nosso redor estão os anjos, mas o diabo está ao derredor. Ele está esperando uma brecha, ele está esperando uma mentira, ele está esperando uma fofoca, ele está esperando você ter um desvio, um deslize, para ele poder tentar entrar. Tá? E como que a gente permanece firme? Jejuando, orando, pedindo perdão todo dia, clamando. A brecha só é aberta quando você negligencia esse lugar da oração por muito tempo. Se você pecou ontem, pediu perdão hoje, parou de fazer, a brecha nem abriu, mas você conseguiu fechar qualquer vestígio de Satanás entrar. Preciso que você entenda isso. Vamos do 10 ao 11 aqui agora. Deus, em toda a sua graça, os chamou para participarem de sua glória eterna por meio de Jesus, por meio de Cristo Jesus. Assim, depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, ele os restaurará, os sustentará e os fortalecerá, e os colocará sobre um firme alicerce. A ele seja o poder para sempre. Amém. Glória a Jesus, tá? Então muitos, o que está dizendo aqui essa palavra? Muitos abandonam no meio do caminho. Muitos são paralisados pela dor, pelo ataque, por um coração ofendido. Muitos são paralisados porque não suportaram, tá? O contra-ataque de Satanás. Porque uma vez que você se posiciona, você está atacando o inferno. Como? Através do seu posicionamento, porque o diabo acabou de perder território. Então o diabo ele vai tentar contra-atacar quem acabou de sair do clã dele. Quem acabou de sair debaixo da manipulação dele. Ele vai tentar contra-atacar porque ele está com raiva. E talvez você que acabou de se posicionar não esteja com todas as brechas fechadas. Ele vai falar assim, não vai ficar por isso não, tá? Então o desespero das pessoas, principalmente no começo da caminhada, faz com que elas tenham vontade de parar ou de desistir. Só que não pode, tem que resistir o diabo até ele fugir de você. Você pode ver que tem dias que o diabo, ele fala as coisas no seu ouvido, e aí você começa a repreender, daqui a pouco para, porque resistir ao diabo e ele fugirá de você. Então tem ataques que Deus permite para testar a nossa resiliência e a nossa fé nele. Mas não significa que o diabo tocou em você, ele está tentando te persuadir. Ele está tentando você contra Deus, certo? Então, é a graça que nos sustenta num tempo de aflição, de dor, de perseguição, de mágoa. Eu quero que você aprenda, não tenha um coração ofendido. Se alguém te ofendeu, vai lá e fala, olha, eu não gostei do que isso aconteceu, mas eu já te perdoo. Tira isso do seu coração, para de guardar as coisas, certo? Nesse programa que eu vou lançar, eu vou falar, vocês vão ter uma aula comigo sobre como o câncer físico se instala na vida de uma pessoa. E o câncer, na verdade, é o extravasamento de uma alma inchada de raiva, de dor, de tristeza, de mágoa. Então, há uma força negativa sendo gerada no campo de alma. E quando essa força está sendo gerada num absurdo, porque nós somos um corpo eletromagnético. A gente tem elétron, prótons, nêutrons. Então, quando existe, e nós temos corpo, alma e espírito. Então, quando nós temos, presta atenção, lá dentro da alma, imagina uma bola cheia de poder, mas é um poder negativo, que todo dia você alimenta aquilo ali, se alimenta com tristeza, com raiva. Aquilo ali, uma hora vai começar a ter impacto no seu corpo, e depende do que você sofreu. Por exemplo, você tem uma ferida de rejeição, uma ferida de inferioridade. Você tem tristeza, pulmão, né? Pulmão. Então, provavelmente vai brotar ali um nódulo, um negocinho. Porque tem uma força no reino da sua alma que está impactando agora, de forma intrusa, dentro do seu corpo. E aí, essa força negativa, ela é ruim. Ela não traz as coisas
normalidade, elas trazem as coisas a serem anormais. Então começa uma disfunção celular. E aí o câncer se instala. Mas o câncer nada mais é do que, né, projeções de sentimentos e emoções, tá? Essa é uma das vias, tá? Tem a via etiológica, física? Sim. E nós vamos falar sobre isso, certo? Mas, então, se preparem que tem algo muito lindo chegando aí para vocês, tá? Glória a Jesus. Vamos agora do 12 ao 14, certo? Escrevi e enviei essa breve carta com a ajuda de Silas, a quem lhes recomendo como irmão fiel. Meu objetivo ao escrever é encorajá-los e garantir-lhes as experiências pelas quais vocês têm passado são verdadeiramente parte da graça de Deus. Permaneçam firmes nessa graça. No 13 agora. Aquele que está na Babilônia, escolhida assim como vocês, lhes envia saudações, e também meu filho Marcos. Cumprimentem uns aos outros com um beijo de amor. Paz seja com todos vocês que estão em Cristo. Amanhã nós vamos começar a 2 Pedro, tá? Então muitos trocam alianças por conveniências. Muitos trocam porque não aguentam a pressão. Lembra do tipo de semente que cai no solo fértil, que cai no solo rochoso e que cai no solo espinhoso? A que cai no solo espinhoso até brota, mas não dá conta de suportar e crescer por causa dos espinhos. E muitas vezes você fala, não, é difícil demais buscar Jesus. As pessoas perseguem demais, eu não suporto a minha família, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque às vezes você tem um ambiente espinhoso, tem um ambiente difícil, tá? Mas você precisa superar isso e vencer todo tipo de conveniência, porque a verdade, Cristo, a eternidade, é melhor que qualquer aliança por conveniência, certo? Glória a Jesus. E olha só, abandonar quem te edificou é romper com a graça que te sustentava. Então Jesus, ele é o principal que nos edifica a termos essa paz que excede todo entendimento. Aí você vai abandonar Cristo, que quer te dar salvação e vida eterna, porque você quer a conveniência com o mundo. Então muito cuidado, tá? E muito cuidado com a desonra espiritual. Desonra espiritual fecha as portas, não só da unção, mas do seu legado, do seu ministério. Eu quero que vocês entendam, existe uma moeda no mundo espiritual chamada honra. Nós precisamos honrar aqueles que nós servimos, as nossas autoridades, pai, mãe. Muito cuidado com a moeda de desonra. Tem gente que é muito bom em tudo, mas carrega desonra. E quem carrega desonra vai ter o seu ministério anulado, vai ter o seu legado anulado. Porque honra é uma das moedas principais do reino de Deus. Porque quem desonra qualquer pessoa ao redor, uma hora ou outra vai desonrar a Deus, tá? Glória a Jesus. Então, honre as suas alianças, as pessoas que caminham com você, honre os líderes que já passaram pela sua vida, os que estão na sua vida, ok? Glória a Jesus. Agora eu quero entrar com vocês dentro desse estudo sobre o espírito de Leviatã, amém? Vamos lá. Glória a Jesus. Espírito de Leviatã. Abra comigo, vamos agora abrir comigo em Jó, capítulo 41. Abra comigo em Jó, capítulo de número 41. Gente, tá frio, né? Amor, este chimarrão é de hoje? Obrigada. Jó, capítulo 31. Não, é esse mesmo, amor. Jó 41. Gente, todo esse capítulo, ele vai falar, tá? Ele vai falar sobre Leviatã, certo? Depois vocês vão ler ele inteiro, certo? Jó 41, tá? Vamos ler só o comecinho, pra gente não enrolar muito. Depois você lê ele todo em casa. Jó 41. Tema da live: destronando o espírito de Leviatã. Você é capaz de pegar o Leviatã com um anzol ou prender sua língua com um laço? É capaz de amarrá-lo passando corda por seu nariz ou atravessar seu queixo com gancho? Acaso ele implorará por misericórdia ou suplicará por piedade? Aceitará
trabalhar para você e ser seu escravo para o resto da vida? Fará dele um animal de estimação como um pássaro, ou deixará que suas meninas brinquem com ele? Comerciantes o compraram para vendê-lo no mercado. É possível furar sua pele com lanças ou ferir sua cabeça com arpões? Se você encostar a mão nele, o resultado será uma batalha que você não esquecerá e nunca mais tentará fazê-lo. Até aí. Depois você lê todo o contexto, tá? Destronando o espírito de Leviatã. Eu tô trazendo para você ver aonde tem, porque Leviatã é uma entidade demoníaca. Então, Jezebel é a personificação da atuação de um demônio que usou um personagem bíblico, tá? Ou seja, teve ali Jezebel, foi tão má que nós conhecemos como o espírito de Jezebel, o espírito de Absalão, o espírito de Corá, né? Eu vou também fazer essa live sobre o espírito de Corá. Tem até o conteúdo pronto, tá? Pronto, não, esboçado, né? Pronto pra mim é quando eu ponho no PDF, corrijo, tá tudo bonito, tá? Aqui é só esboço. Quem é Leviatã? Leviatã é uma entidade espiritual demoníaca descrita no livro de Jó como um monstro poderoso, arrogante, invencível. Simboliza soberba, resistência à correção e distorção da verdade, tá? Embora ele seja mencionado poeticamente ali em Jó 41, tá? A sua descrição carrega características espirituais específicas, tá? Então, quem é Leviatã? Leviatã é um principado. Eu vou escrever um livro para vocês sobre principados potestades. Leviatã é um principado, certo? Do orgulho, confusão, divisão e rebelião contra Deus. Então, vamos entender que quando houver, falando, é o espírito de Leviatã, numa pessoa, essa pessoa vai ser extremamente orgulhosa, extremamente rebelde, tá? Então, o que é o espírito de Leviatã? Então, não é apenas um espírito que traz orgulho. É um sistema espiritual que atua com muita sofisticação. É um sistema maligno que atua com muita manipulação, arrogância para dividir, resistir à verdade e destruir completamente o fluir do Espírito Santo. Sua principal base de atuação é o orgulho espiritual e a autodefesa egocêntrica, certo? Não é o reino, é o eu. Para mim, de mim, por mim. É assim que atua o espírito de Leviatã, tá? O espírito de Leviatã tem muito domínio sobre as águas. Sim, sim. Glória a Jesus, tá? Então, vamos aqui comigo, certo? Principais características do espírito de Leviatã. Primeiro deles, o orgulho espiritual inquebrável. A pessoa é orgulhosa. Então, Leviatã, ele representa um coração que se recusa a humilhar, que se recusa a reconhecer. Então, a pessoa pode até perceber que está errada, mas ela não se dobra, ela não retrocede. Então, ela sempre tem razão e ela não aceita a correção. A pessoa sempre tem razão, não aceita a correção e ela sempre está resistindo, tá? Toda forma de confronto saudável. Ela não aceita confronto. Então, quem não se dobra diante de Deus será quebrado pelo peso da própria altivez, da própria soberba. Então, o principal tópico aqui da característica desse espírito é uma pessoa extremamente orgulhosa, é um orgulho espiritual inquebrável. Essa pessoa não reconhece, não consegue reconhecer. Segundo tópico, distorção da verdade e mal entendido frequente. Agora vamos aqui, que agora você vai conseguir detectar. Essa pessoa está sempre distorcendo o que é verdade. E está sempre em mal entendido, vendo coisa onde não tem, sentindo coisa que não é. Pega a visão. Está sempre em mal entendido frequente. Por quê? É um espírito que sempre está caindo em iscas de confusão, tá? Então, onde Leviatã opera, sempre tem muita confusão, distorção de palavras. A pessoa te disse de um jeito, você entende de outro. Às vezes a pessoa te falou de uma forma, você tomou aquilo ali como se a pessoa estivesse te desprezando e não estava. Na verdade, o demônio que está manipulando, o espírito de Leviatã que está manipulando a sua vida, fez você ter uma interpretação ruim de uma coisa nada a ver, tá?
Então, o espírito de Leviatã, ele distorce as palavras, ele traz más interpretações para quebrar o quê? As alianças. Não, fulano, você falou comigo desse jeito. E eu entendi que você estava me rejeitando, você estava, sei lá, sendo grosso. E na verdade a pessoa te falou de uma forma normal. A outra pessoa que é testemunha disse que também estava de forma normal. Mas por que você entendeu desse jeito? Porque existe uma influência muito forte do espírito de Leviatã na vida dessa pessoa. E as palavras que vêm para ela, uma vez que não forem tão claras, ela interpreta de qualquer jeito, tá? Então vamos lá. Vamos aqui. Ele sempre atua retorcendo o que foi dito. Então, o espírito de Leviatã, ele pega uma cena, ele pega uma palavra e ele fica remoendo. E aí ele gera uma ofensa que nunca existiu de fato. Gera uma coisa que nunca existiu de verdade. Amém? E tem que tomar muito cuidado com gente assim, porque uma pessoa que reaciona de forma brusca dessa forma, você tem que tomar muito cuidado. Porque ela está sendo influenciada pelo espírito de Leviatã. Então é muito orgulho. É uma pessoa que você confronta, ela já vem vomitando as coisas em você que não tem nada a ver com aquilo. Então você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de pessoa, porque vai trazer confusão para você, uma hora ou outra, tá? Confronto. Vamos aqui. Confronto. Então sempre está retorcendo o que foi dito e sempre está gerando uma ofensa aonde nunca existiu. Põe isso na cabeça de vocês. Então, a pessoa que tem uma mente governada por Leviatã, escuta e suspeita de tudo e de todos, tá? Ela escuta todo mundo com suspeita. Ele escuta todo mundo com suspeita e responde todo mundo talvez com acusação. E quando faz o comentário de alguém, tá sempre duvidando dessa pessoa. Por quê? Leviatã tá todo o tempo ruminando esse tipo de sentimento. Então ele pensa, ou ela pensa que todo mundo pensa dessa forma, tá? Então, por exemplo, essa pessoa escuta a sua história, mas sempre pensando, ela deve estar mentindo. Ah, será que é verdade mesmo? Ah, não sei não, hein? Ou tá sempre respondendo, acusando, trazendo pontos, tá? Ruins, certo? Então, primeira coisa, orgulho espiritual inquebrável. Segundo, distorção da verdade está sempre envolvida com mal entendido. Agora, esse daqui não tem como não saber quem está sendo persuadido por isso. Autodefesa constante. Quando é confrontado e é exposto, tem um argumento e tem uma justificativa muito boa para os erros. E aí, na maioria das vezes, entra num lugar de vitimismo. Tá? Usa máscaras espirituais para manter status, a posição e a aparência de santidade. Então, quando essa pessoa é exposta, ela vem com um argumento assim, na hora preparado, uma desculpa. Mas por quê? É o espírito de Leviatã, certo? Então, a verdade não precisa de defesa, tá? E eu quero que você entenda, o diálogo, querido, é a chave para a gente resolver qualquer coisa. Então, tem horas que não é para você se justificar, é para você esperar um confronto, para você daí responder com congruência sobre aquilo. Então, o espírito de Leviatã não pode ser exposto, que já vem ali com toda, né, uma justificativa, tá? Então, a verdade não precisa de justiça, a verdade não precisa de justificativa, certo? E às vezes essa pessoa não está nem sendo exposta, tá? Mas essa pessoa toda hora sente que está sendo, porque é o espírito de Leviatã, tá? Então a verdade não precisa de defesa, tá? Só quem está ferido, tá? E luta para proteger sua imagem. Então, espírito de Leviatã está todo o tempo tentando proteger a sua imagem, tentando, né? Proteger a sua reputação, proteger a sua imagem. Então é uma pessoa que tem uma autodefesa constante. Às vezes você faz uma pergunta, nada a ver, essa pessoa vem com a justificativa que você nem pediu. Você fala, gente, mas não, fulano, mas eu não tô te questionando não, eu só tô te fazendo uma pergunta para saber se sim ou se não, se foi ou se não foi. Não tô te acusando, estou só te perguntando. E a pessoa às vezes acha que é uma acusação, porque você tá expondo ela, tá? É aquelas pessoas geralmente que você tem que tomar até o cuidado do jeito que você pergunta as coisas. Quarto, essa pessoa está todo o tempo envolvida com divisão e isolamento.
Então, Leviatã, o objetivo é quebrar as alianças ministeriais, quebrar os relacionamentos por orgulho, por desconfianças e feridas não curadas. Esse é o objetivo de Leviatã. Ele opera especialmente em lideranças espirituais que sentem ameaças por outras pessoas, tá? Então, presta atenção. Ele opera especialmente em lideranças espirituais que se sentem ameaçadas por outras pessoas. Então, o espírito de Leviatã é um espírito de inveja, é um espírito de distorção das coisas. Então, vamos supor que tem aqui uma pastora, ela se sente ameaçada por aquela ali, ela começa a atacar aquela pastora, ela começa a sentir inveja dela. E isso, querido, não é uma visão do reino. Quem está cheio do Espírito Santo não tem esse tipo de pensamento. Na verdade, glorifica a Deus, fala, uau, essa pessoa se levantou também, tá? Gente, a pessoa que tem o Espírito Santo, ela pensa em comunidade, ela pensa em comunhão, ela pensa, uau, essa pessoa pode somar também junto, nós vamos somar junto, certo? Então, essa pessoa tá todo o tempo, tá, trazendo divisão e isolamento, certo? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você tá na mesma jornada que um colega, começaram a buscar junto, mas daqui a pouco o seu colega despontou. E começou a ser usado, a pregar. E aí você começou a sentir inveja porque Deus está usando ele. Então esse tipo de inveja é o espírito de Leviatã, tá? É um orgulho bobo, porque Deus também pode te usar. E você tem que entender que a fase do seu amigo é aquela. E talvez a sua não é ainda, certo? E aí tem pessoas que se isolam dessa pessoa, desse lugar, porque tá dando crescimento tá tendo crescimento aqui ou ali. E aí você tá frustrado porque talvez o crescimento não tá acontecendo com você, tá? Então, quem se isola porque não quer ser tratado, acaba sendo dominado pelas fortalezas mentais. Nós precisamos entender que quando nós estamos num caos mental, emocional, nós precisamos conversar com alguém e expor isso. Mas a pessoa que está debaixo desse espírito, ela não se abre com ninguém. Ela não conta as suas coisas para ninguém, ela não expõe isso para ninguém. E muito menos a Deus. Ela sempre está guardando, acumulando. Ele sempre está ali guardando aquelas coisas e não expõe. Então, eu quero que vocês entendam uma chave. O diabo só trabalha naquilo que está oculto. Aquilo que é exposto perde a força. Então imagina que o diabo está com uma arma apontada para você, trazendo para você um sentimento de inveja que você nunca sentiu antes. Aí você fica guardando aquilo só cresce. Essa é a arma que ele está apontando para você. Mas aí você sentiu isso e não gostou e detectou porque você ora e jejua e tem discernimento, e você chegou ali numa pessoa, numa irmã de confiança, ou no seu pastor, ou no seu marido, ou na sua esposa, e falou assim, ora por mim, eu tenho sentido inveja dessa pessoa e eu sei que isso não é bom. E aí quando você expõe isso, o diabo tira a arma que está apontada para você, porque ele acabou de perder a força, que estava alimentando um sentimento dentro de você. Então, queridos, eu quero que vocês entendam que uma das nossas armas mais poderosas é o confessar uns aos outros. É tirar para fora. Apóstolo, eu não tenho ninguém para falar. Então fala, põe uma cadeira do lado da sua, no seu devocional, e fala, Jesus, quero te contar o que está acontecendo e quero hoje fazer um desligamento desse sentimento, amém? Glória a Jesus, tá? Então, não se isola, expõe isso para alguém, fala, ora por mim, coloca a mão na minha cabeça, e aí aquilo perde a força, certo? A inveja de Satanás é uma obra da carne, tá? Eu quero que você entenda isso. Tá com sentimento de ciúme, tá com sentimento de inveja, tá com uma ambição desregrada, tá sentindo algo que você sabe que não é de Deus, fala, olha, eu tô sentindo isso, eu não quero sentir isso, Senhor, tira isso de mim, tá? Quinta característica do espírito Leviatã, manipulação espiritual. Leviatã usa a Bíblia, dons e até visões para manipular e manter o controle. Então, apóstolo, quer dizer que uma pessoa que carrega o poder de Deus pode ser dominada pelo espírito de Leviatã? Lembra que eu falei para você que Deus não tira os dons e não tira o poder que ele concedeu a alguém, que é a unção, mas a presença sai. E muitas vezes tem pessoas que já tiveram muito da presença, hoje agem debaixo do espírito de orgulho, carregam ainda o poder e uma unção, mas não estão debaixo da presença. Então,
usa de manipulação para manter o controle, manipulação espiritual, usa o espiritual para justificar a dureza do coração, se esconde debaixo de soberba, debaixo de zelo, né? Esconde debaixo disso, certo? Então tem que tomar muito cuidado, tá? Então, quinta característica, manipulação espiritual. O Espírito Santo convence, mas Leviatã manipula igual Jezebel. Então, nem todo zelo pode ser considerado um zelo santo. Muitos são pessoas feridas, transvestidas de doutrina ou de zelo, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O pastor fala para sua ovelha: olha, eu não quero que você vá na conferência da Global Fire porque você tem seu ministério. E é zelo, porque eu não sei o que eles carregam, eu não sei, vai que é fogo estranho que você vai buscar lá, você vai, né? Mas na verdade aquilo ali é inveja, por causa que naquela igreja não tem um avivamento. E Leviatã sabe que essa pessoa vai voltar avivada. E o avivamento dela vai confrontar talvez aquilo que aquela igreja não esteja fazendo ou buscando. Então, é o quê? É um ego, ou é uma ferida, ou é uma inveja, ou é um medo de perder mais ovelhas por algo que talvez essa pessoa não esteja aplicando, tá? Então, muitos pastores não querem que seus membros vá para uma conferência, vá para um discipulado, uma imersão, um curso de batalha espiritual. Por quê? Porque aquilo ali só revela o que a sua igreja às vezes não tem. Porque essa pessoa volta avivada, ela volta cheia. E aí aqueles que estão ali falam: eu quero disso. E aí o seu pastor não quer que mais alguém descubra esse lugar cheio de fogo de avivamento. Porque a mentalidade dele é: eu vou perder. Eu vou perder essa pessoa, eu vou perder esse dízimo, eu vou perder essa primícia, eu vou perder esse colaborador, eu vou perder essa irmã que ajuda tanto. Então, na verdade, a mentalidade não é uma mentalidade de reino, é uma mentalidade de uma pobreza espiritual tão grande, mas isso é só para quem tem entendimento, amém? Então, manipulação espiritual, certo? E aí fala assim: não é zelo, é porque eu tô preocupado com você, eu cuido da sua alma. Nada, é inveja, é outras coisas. Sexta característica, resistência ao Espírito Santo. Então, aonde esse principado atua, tá? O fluir profético, ele é travado. Revelações são abafadas. A atmosfera espiritual se torna densa, pesada. Então, Leviatã, ele atua contra avivamento. Por isso que o pastor que fala: olha, não vai na Global Fire, olha, para de escutar essas orações de madrugada. A pessoa que se levantar contra esse ministério ou qualquer outro de avivamento, é porque Leviatã, ele atua contra o avivamento. Ele atua contra o Espírito Santo. Ele atua contra o mover profético, tá? Então, Leviatã, ele não suporta ambientes de quebrantamento. Leviatã não suporta cultos de avivamento. Leviatã não suporta cultos de cura, de dons, tá? Onde tem uma palavra de confronto, certo? Leviatã não suporta. Então, ele tem resistência ao Espírito Santo. E se tem resistência ao Espírito Santo, tem resistência ao avivamento de Deus. Então, você vai ver muitos pastores que falam: tem raiva. Nossa, tem uma pastora que esses dias levantou uma bandeira contra mim. Faz um tempo atrás, tentou me ligar, porque 2 pessoas do seu ministério foi na minha conferência. Meu Deus, foi no ano passado. A pessoa ficou uma jararaca. Eu falei: ela vai brigar sozinha, porque eu não vou brigar com ela não, né? Gente, eu fiz uma carta aberta de denúncia, tá? Vai sair em forma de carrossel. Vocês não têm noção. Vocês vão querer compartilhar muito isso aí. É uma carta aberta aos pastores que perseguem o avivamento, aos líderes que perseguem o avivamento. Não, eu esculachei, eu falei tudo que eu pensava. Então tem um conteúdo maravilhoso chegando aí pra vocês, se preparem, tá? Isso aqui é só pra quem tem coragem de expor, né? A gente vai expor tudo isso daí, amém? Então Leviatã não suporta ambientes de quebrantamento. Leviatã não suporta um lugar que vai haver rendição. Gente, vocês acreditam que pastores já se levantaram contra mim porque a mulher começou a orar na madrugada? Pastores. Então isso é um espírito de orgulho. Por quê? O pastor teria que falar: uau, minha esposa começou a orar de madrugada, isso é maravilhoso. Mas é o espírito de orgulho, o espírito de soberba, tá? Glória a Jesus. Então, as principais características de Leviatã são essas: orgulho espiritual inquebrável, torção ou distorção das coisas, sempre mal entendimento frequente,
Autodefesa constante, essa pessoa tem sempre uma justificativa, tem sempre uma resposta, ela sempre tá certa, ela sempre sabe de tudo. Ele sempre, no ego, na soberba, tá? E esse espírito atua tanto em homem, tanto em mulher. Lembra que eu falei pra vocês, espírito de Acabe mais em homem, espírito de Jezebel mais em mulher. Essa pessoa tá sempre em lugares de divisão e sempre fazendo isolamento, se isolando das pessoas, manipulação espiritual, né? E sexto, resistência ao Espírito Santo. Então vamos aqui no exemplo de como esse espírito está atuando hoje dentro da igreja. Crentes que não aceitam a liderança e se rebelam contra toda forma de autoridade. O pastor fala uma coisa, ele ali na frente até concorda, mas por trás ele não concorda com aquilo. Discussões inúteis por causa de doutrina que geram divisões e inimizades. Lembra que eu falei pra vocês? Se você fica assistindo esses podcasts que vai o fulano que tem opinião arminianista, o outro que tem a opinião calvinista, por que você tá perdendo tempo com isso? Vai estudar, vai ver uma pregação que te enche para você ficar cheio do Espírito Santo e pregar sobre Jesus. Então, esse espírito age na igreja com esse tipo de... Você acredita que Adão tinha umbigo? Não, eu acredito que ele não tinha umbigo. Com coisas que você não ganha nada com isso. Gente, se teve umbigo, se não teve umbigo, se tinha mais gente com Eva e Adão, isso aí a gente não sabe. A gente vai saber um dia. Então, Leviatã age com esses tipos de discussões, ou às vezes sobre doutrina, que são inúteis para o reino de Deus e para a obra de Deus. Aí eu concordo com essa doutrina de usar saia na igreja. Aí eu não concordo porque eu acho que isso não tem nada a ver. E eu vou falar uma coisa aqui pra você esculachada, tá? Amor, põe mais pra mim, por favor. Você tá numa igreja de doutrina, você precisa obedecer a doutrina, que se você não obedecer, você está em pecado. Não que a doutrina seja bíblica, mas a doutrina é uma regra, igual tem uma regra lá na tua empresa, ou tem regra na tua casa, que quem desobedece essa regra está no erro. E se você está errando porque você não está cumprindo com chegar na hora certa no seu trabalho, você está pecando. Se você está errando porque não está usando saia, porque lá na igreja onde você está congregando tem doutrina. E a doutrina é lá que membros, uma vez que se torna membro, tem que usar saia. Não pode cortar o cabelo. Essa é a doutrina. Se você entrou debaixo dessa cobertura, você tem que se colocar debaixo dela. E você não pode tentar fazer facção num lugar que é regida por ordem. É ordem doutrinária. Então, se tem ordem, assim como tem na sua empresa, tem que chegar às 7 horas. Se você chega às 7h15, você já está pecando. Se lá o horário para sair é 6, você sai de lá às 5h30, você está pecando. Então eu quero que você entenda, está numa igreja que tem essa e essa e essa regra, você não está cumprindo, você está pecando. Ah, mas apóstolo, não está na Bíblia, mas todo sistema ministerial, denominacional, empresarial é regido por leis, ordens, regras e regulamentos e você tem que se submeter. Senão você está infringindo aquele lugar. E assim como você pode ser demitido de uma empresa, você pode ser desmembrado de uma igreja por não cumprir as regras e ser pedra de tropeço para os outros. Pronto! Aposto que eu não concordo com sair, então busca uma igreja, meu querido. Vai numa igreja que não tem nada disso. Vai numa igreja que não tem essas doutrinas. A Global Fire não tem essas doutrinas de roupa, mas a doutrina aqui é mais puxada que qualquer outra, porque aqui você tem que orar, você tem que ler a Bíblia, você tem que fazer um devocional todo dia, você tem que estar alinhado com a presença de Deus, você tem que orar de madrugada. Não é uma obrigação, mas é o que nós ensinamos como doutrina de disciplina espiritual. E para muita gente isso é pesado, é um peso muito grande, não dá conta, amém? Então vamos lá, essa pessoa está sempre em discussões inúteis por doutrina que geram divisões e inimizades. Aí o seu irmão ficou com raiva de você porque você falou que Adão tinha umbigo e ele falou... Você falou que Adão tinha umbigo e ele fala que não. E aí vocês brigaram por causa disso. Pelo amor de Deus, isso quem faz é Leviatã, tá? Então pessoas que ouvem tudo com filtro de rejeição e desconfiança. Pessoa chega numa roda, a pessoa tá ali dentro da igreja, mas tudo ela tá. Você viu? Fulano tava contando aquela história, mas aquela história era para pegar em mim. Porque ela só escuta com filtro de rejeição, com filtro de desconfiança. Então, é uma pessoa que tá sempre no modo, estou sendo atacado. E sempre tá respondendo no modo de ataque, tá? E na vida pessoal, como que esse espírito atua? Gente que nunca pede perdão, mesmo estando errada. E, gente, se tem uma coisa que eu avalio é isso. Houve um conflito e não houve pedido de perdão.
eu anoto aquilo ali. Porque esse espírito de Leviatã não pede perdão. Entendeu que tá errado, entendeu que tá errada, não pede perdão. Então, na vida pessoal, gente que nunca pede perdão, mesmo sabendo que tá errada. Pessoas que vivem ofendidas e criam narrativas para se proteger emocionalmente. Gente que quebra aliança verdadeira por causa de mágoa não tratada. E é o que eu falo pra você, está com um problema? Fala, eu não gostei disso, eu não gostei daquilo. Olha, eu preciso resolver isso daqui, tá? No ministério, pregadores que se sentem superiores e intocáveis, isso é espírito de Leviatã. Então você já viu aqueles pregadores que entraram no lugar, não era nada. Deus levantou, ficou altivo, ficou soberbo, tá? Líderes que não suportam ser confrontados, serem aconselhados. Ministérios que fecham em si mesmo e não se alinham com o corpo de Cristo. Então nós temos que tomar muito cuidado. Por isso que eu falo para você. Fala, Senhor, eu quero crescer, mas só me deixa crescer no tamanho do meu discernimento espiritual, no mesmo tamanho da minha maturidade e me dê caráter para suportar os lugares de crescimento. Porque senão essa pessoa entra debaixo desse espírito e fica com o ego inflamado, fica sempre dividindo, amém? Glória a Jesus, tá? Então, é isso, tá? Então, geralmente o ataque é sempre na igreja, na vida pessoal. Na vida pessoal pode ser qualquer pessoa, no trabalho, na faculdade, na escola, tá? Então, para que uma pessoa venha viver o seu processo que Deus tem, vamos supor, para uma pessoa viver sua promessa, ela tem que ter um quebrantamento muito profundo para reconhecer o erro, pedir perdão para Deus. Então, como que vai acontecer o confronto da pessoa que é movida por esse espírito, tá? Ou como que você vai confrontar uma pessoa hoje no seu ministério que ela tá debaixo desse espírito, certo? Ok? Então, vamos aqui para você entender uma coisa. Leviatã, você não vence na força. Você vence com humildade radical, tá? Então, jejum, silêncio, exposição à luz, tá? O problema, os sentimentos, as emoções erradas. Então, vamos supor, você detectou que esse espírito pode estar manipulando você. Então, você vai falar, Senhor, eu vou jejuar, eu vou orar, eu não quero mais ser influenciada por esse espírito maligno. E eu quero, Senhor Deus, expor o que eu estou sentindo para alguém. Acha alguém da sua confiança. Se você não tiver ninguém, pega, igual eu falei pra você, pega uma cadeira, coloca ali do lado e fala, Senhor Jesus, eu tenho sentido inveja, eu tenho sentido que isso. Senhor, eu sempre estou num lugar de retaguarda, de ataque, eu sempre estou num lugar de acusação, eu sempre estou num lugar de desconfiança, eu sempre, mesmo que as coisas, eu não consigo, eu tenho dificuldade de pedir perdão, certo? A confissão é a chave. Então, Leviatã alimenta feridas escondidas. Leviatã alimenta processos que você não abriu. Porque Leviatã, ele só consegue manipular uma pessoa que tem mágoa, que tem trauma, que tem raízes de rejeição. Então essa pessoa, quando não é curada porque ela não expõe isso, Leviatã vai dominar ela, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Então toda pessoa que é usada por Leviatã, ela tem alguma mágoa, ela tem algum trauma e ela tem algum tipo de rejeição. Certo? E aí aquilo ficou tão escondido que essa pessoa não... O Leviatã achou aquela brecha para entrar, para manipular e para usar, tá? E é um espírito de orgulho. Então essa pessoa, ao confessar, tá? Pede para Deus restaurar as alianças que foram quebradas. Tá? Pede para o Senhor restaurar os laços que foram perdidos. Querido, se tem uma coisa que eu não tolero, é o espírito de Leviatã. Porque não custa falar, olha, me desculpa, me perdoa, eu errei, eu vacilei. Eu quero reconhecer aqui o meu erro, tá? Mas perdi genuinamente, certo? Então nós precisamos, certo? Primeiro, a arma mais poderosa contra Leviatã é a confissão. E depois pedir para o Senhor restaurar as alianças que foram perdidas. Talvez tem pessoas aqui que estão brigadas com mãe e com pai, porque não conseguiram chegar lá e falar, pai, mãe, eu errei, me perdoa, eu guardei muita mágoa, eu te perdoo,
certo? E às vezes você carrega uma ferida de rejeição do seu pai, da sua mãe. Talvez você carregue uma ferida de rejeição de um líder espiritual. E você entrou num lugar de ser altamente influenciada por Leviatã, ou influenciado por Leviatã, porque você não confessou, você não tirou isso para fora. E isso se tornou brecha. Só que isso traz um prejuízo muito maior que tudo, porque isso trava essa pessoa em todos os âmbitos, principalmente no âmbito espiritual. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Deus cresce pessoas e coloca pessoas em lugares de influência muito grande. E eu quero que você entenda que uma das chaves de influência está em ter equilíbrio emocional. E quem não consegue esse lugar, essa chave de equilíbrio emocional, não consegue crescer junto com aquilo que Deus tem. E equilíbrio emocional vem de processos resolvidos. Eu não tô falando que você vai ser isento de dor, de culpa, de erro, mas errou, alguém te feriu, resolve isso. Porque aí você não para naquilo, porque toda vez que você fica magoado, você fica chateado, você não pede desculpa, mesmo errando, você parou ali e vai ficar ruminando aquele sentimento até que dia? Amém? Então vamos lá agora. O que você precisa fazer? Lembra que eu falei pra você? Você precisa fazer uma oração renunciando esse espírito da tua vida. E eu vou falar pra você uma coisa, eu vou confessar. Quando eu me converti em 2016, eu acredito que Leviatã me influenciava demais. Eu era soberba, eu era orgulhosa, eu era metida, eu me achava. Eu mesmo estando errado, eu sempre queria ter razão, eu sempre tinha um bom argumento. Mas ali em 2016, eu falei, Senhor, eu quero tirar hoje a máscara da altivez, da soberba, do orgulho. E eu quero que o Senhor me quebre, eu quero que o Senhor me refaça, em nome de Jesus, tá? Então vamos aqui comigo. Como que você vai fazer? Senhor Jesus, eu renuncio agora toda a atuação de Leviatã sobre a minha vida, sobre a minha alma, sobre o meu espírito, sobre a minha mente. Quebra agora, Senhor Deus, todos os tentáculos dele, Senhor, que tenta me manipular, que tenta fazer com que eu tenha as atitudes pela qual eu não quero ter. Senhor Deus, eu quebro agora todo o ciclo de orgulho, de confusão, de mal entendido, de isolamento. Eu rejeito todo espírito de altivez, eu rejeito todo espírito de insubmissão, eu rejeito todo espírito de resistência ao Espírito Santo, eu rejeito todo o espírito de, você pode colocar de resistência, todo o espírito de crescimento. Eu rejeito agora, Senhor Deus, todo o espírito que impede o meu crescimento. Eu rejeito agora todo o espírito de paralisação emocional. E fala, eu me rendo agora, Senhor Deus, ao sangue de Jesus, ao nome de Jesus, e peço que o Senhor me liberta agora desse cativeiro, de ciclos de orgulho, de ciclos de soberba. Eu quero declarar, Senhor Deus, que nenhuma arma tem poder contra a minha vida, meu casamento, minha casa, meu ministério, minha empresa. Senhor Deus, que minhas alianças que foram perdidas por causa da influência desse espírito sejam quebradas agora em nome de Jesus. Fala, Senhor, eu rejeito agora todo vínculo demoníaco do espírito de Leviatã sobre a minha vida, sobre a minha mente. Senhor Deus, me dá um espírito de quebrantamento, me dá um espírito humilde, me dá um espírito que todos os dias é terra fértil para o Espírito Santo. Fala, Senhor, traz discernimento espiritual todo tempo, todo dia. Fala, Senhor, me liberta desse lugar, me liberta desse jugo. Fala, Senhor, eu não tenho razão todo tempo, mas tem horas que eu não tenho razão. Me ensina a pedir desculpas. Me ensina, Senhor Deus, a dar o braço a torcer. Me ensina, Senhor Deus, a reconhecer. Me ensina a dar 3, 4 passos para trás. Fala, o meu problema, Senhor, é que eu não sei ser humilde. Me ensina a ser humilde, porque o Jesus é humilde, o Senhor é humilde. Então você vai fazer uma oração, eu renuncio, eu rejeito, tá? Glória a Jesus. Amém. Meus queridos, amanhã eu vou falar sobre o espírito de Saul e vai ser poderoso, tá? Eu não falei ainda do espírito de Saul, vou falar sobre o espírito de Saul. Quero lembrar vocês que nós estamos em contagem regressiva para a nossa conferência e para o encerramento agora das inscrições, que encerra domingo meia-noite. Se você não fez sua inscrição, corre, depois eu não quero ninguém chorando, tá? Eu amo a vida de vocês, aumenta suas expectativas para aquilo que Deus já está fazendo, tá? Que toda honra, glória, poder e majestade seja elevada ao Senhor, tá? Ele é digno de toda glória, amém? Um beijo no seu coração, essa live vai ficar salva, compartilha com pelo menos 50 pessoas que precisam escutar.